Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje nós vamos falar sobre depressão e as suas medicações. A depressão, como qualquer outro transtorno mental, a gente não pode deixar de pensar que nós temos um padrão a ser respeitado. Ou seja, todo transtorno tem um componente que a gente estuda em pedaços apenas para fins didáticos, ou seja, um componente biológico, psicológico, social e espiritual. Enquanto a gente vai tentando ajudar a pessoa a rever os seus valores éticos e morais, a sua posição no mundo ou coisa parecida, a gente vai aliviando os sintomas da depressão. Para isso surgiram vários métodos, entre esses métodos, medicações, que dataram, vamos dizer assim, de pouco tempo aqui no planeta Terra. A primeira medicação psiquiátrica que surgiu no mundo foi em 1960 e não foi um antidepressivo. Foi um antipsicótico que nasceu de um remédio utilizado na anestesiologia, que foi a clorpromazina. Depois, tentando descobrir outros antipsicóticos, como a clorpromazina, surgiram medicações que perceberam que não tirava a pessoa da psicose, mas melhorava seu estado do humor. Surgiam, assim, os antidepressivos. Então, são medicações que foram criadas pela indústria petrolífera, tá? Que se inspiraram em moléculas da natureza e depois começaram a vender como a salvação. Os primeiros remédios em psiquiatria usados para depressão, os antigas medicações, existem até hoje porque eles são extremamente eficazes, apesar dos seus extensos efeitos colaterais. No entanto, cada um é cada um e cada um tem os seus efeitos colaterais conforme a sua sensibilidade. Por isso, existe para os antidepressivos, como para qualquer outro tipo de remédio para a saúde mental, o que nós chamamos de 3 critérios: especificidade, seletividade e parcimônia. Também para a depressão e dentro dos vários tipos de antidepressivos, nós vamos também usar o mesmo critério. O que é especificidade? Bom, se eu já diagnostiquei que você tem depressão, eu já especifiquei que o remédio que você vai ter que usar, pelo menos até aliviar os sintomas, é um antidepressivo. Seletividade, qual deles? Tem vários antidepressivos, principalmente agora com o ressurgimento, né, da neurociências, a partir do ano de 2000 para cá. E depois vem a parcimônia. Cada pessoa responde de um jeito, então a gente começa com as menores doses possíveis e vai aumentando aos pouquinhos. Então, nesse sentido, se a pessoa nunca tomou nenhum remédio psiquiátrico, existe então o critério da parcimônia, ou seja, começar com doses que a gente vai aumentando aos poucos conforme a sensibilidade de cada um. E aí a gente fica pensando aí em quais tipos que existem de antidepressivos. Na realidade, a gente vai dar o antidepressivo, vai ter sempre a mesma meta, né, que é aumentar os níveis de serotonina e, quiçá, se for necessário, de noradrenalina e também de dopamina nas sinapses do cérebro. Como que a gente escolhe isso? De acordo com os sintomas que a pessoa tem. Então, tem pessoas que só têm a sensação da depressão em si, que é por falta de serotonina, e ela pode se manifestar com vários sintomas paralelos, por exemplo, como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, e isso então a gente vai escolher, então eu vou te dar um remédio que diminui a ansiedade e a sua irritabilidade, ok? Aqueles que mais aumentam só a serotonina. Tem pessoas que, além disso, têm uma sensação de inibição psicomotora, que muitos confundem como preguiça. E não é preguiça, porque preguiça é um sintoma de outro tipo, de uma outra nova ordem, uma outra ordem de transtornos mentais, que são os transtornos de caráter, os transtornos astênicos, né? Mas não é preguiça, é uma inibição psicomotora. Tanto que, às vezes, você dá o remédio, a pessoa melhora a depressão, mas ela continua sem energia para fazer as coisas. Então a gente vai usar um outro tipo de antidepressivo que, além de tirar os sintomas da depressão, também tira esse sintoma que as pessoas acham que é preguiça. E também existem antidepressivos que vão ajudar nas funções cognitivas, porque conforme você diminui a sua capacidade mental com a diminuição de serotonina e de noradrenalina, a pessoa também vai perdendo a sua capacidade de concentração, de produção intelectual, então ela começa a achar que está ficando burra. E não é verdade. São todos sintomas da depressão. Com esses remédios, nós temos vários tipos e vários modelos, que a gente chama de modelos, medicações que só aumentam serotonina, ou que aumentam serotonina e noradrenalina, ou que aumenta serotonina e dopamina, são vários grupos. Então a gente vai escolhendo conforme o quadro clínico e pode ser que durante o tratamento a gente tenha que ir trocando
ou associando antidepressivos conforme vão surgindo outros sintomas. Mas, lembrando que o tratamento de depressão com remédios é apenas 30% do processo terapêutico. É para aliviar os sintomas, para que a pessoa minimamente bem consiga ser orientada através de uma psicoterapia sistemática e metódica, para que ela consiga rever valores éticos e morais na sua vida e, portanto, ressignificar rumos e distâncias na sua vida.